salve nação santista, beleza? Então, chegou o grande dia, né? Hoje a gente vai decidir o nosso presidente, né? Hoje então a gente vai, nós sócios, né? Vamos decidir quem vai comandar o Peixão nos próximos 3 anos aí, próximo triênio. Bem, para essa decisão, até começo eu vinha falando sobre a falta de informação, né? Sobre os candidatos, tudo. Bem, na semana, pelo menos eu acredito que outros sócios, assim como eu, fomos bombardeados de informação sobre os candidatos, principalmente propaganda. Na verdade, não informação, porque ninguém me mandava proposta, o pessoal me mandava propaganda. A verdade é essa. O que eu recebi de SMS ou e-mail falando vote chapa X, vote chapa Y, vote chapa Z, não foi brincadeira. E para ajudar a nossa decisão, além de tudo, além dos planos publicados, né, muitos candidatos divulgaram seus planos de governo via sites ou até em entrevistas, em alguns canais, tudo. É, A gente teve 3 debates. Né, os dois primeiros, né, da Rádio Nova FM de São Vicente e da TV Santa Cecília, eu até cheguei a comentar aqui, fiz um vídeo comentando sobre o que eu tinha achado desses debates. Quinta-feira agora nós tivemos o debate da TV Tribuna, foi o último de todos. E vou ser sincero, assim, me surpreendeu até, me surpreendeu muito o debate da TV Tribuna. Por quê? Porque os dois primeiros debates foram muito semelhantes. Os assuntos repetidos, né? Eles eram repetitivos. Não que esse tenha saído tanto assim desse padrão, mas saiu um pouco mais. Então, falando exclusivamente desse debate da tribuna, porque nos outros bateu-se muito na tecla de a situação caótica que o Santos está, falando, principalmente Daniel Cury, falando muito sobre a questão da corrupção dentro do Santos, das gestões temerárias, né? Se falou muito. é, Foi mais isso, e bastante ataques, muitos ataques. Tá? Não que eles não tenham acontecido nesse debate da tribuna, mas eu não sei, muitos candidatos se posicionaram diferente, de forma diferente, tanto que, ao meu ver, eu tinha chegado com uma definição, uma pré-definição de candidato até esse debate, e ela ruiu com ele. Ela ruiu completamente com esse debate. Paralelo a isso, tal, eu não tinha visto todas as propostas de todos os candidatos ainda. Eu parei para analisar todas elas, afinal, para poder realmente tomar uma decisão correta para amanhã, para hoje, né, no caso. Meio-dia começa a eleição, independente de quem vai votar online, como é o meu caso, como quem vai votar, quem vai até a Vila Belmiro ou até a Federação para votar. É, mas depois tem um adendo para falar sobre isso, tá? Mas por enquanto eu vou falar sobre o debate, né? Sobre a minha posição. Bem, eu tinha chegado realmente um pouco mais impressionado com as propostas da Chapa 5, sinceramente. Gostei da ideia do CT para o feminino, uma reforma, né, uma adequação no CT Pelé para caber pros meninos da vila, né, para as categorias de base também. Então tentar adequar, né, tudo, criar um centro ali de excelência. Eu tinha gostado da questão deles terem já tratado muitas coisas, então de chegar com umas coisas alinhavadas, por exemplo, esse terreno do CT do feminino. Porém, algumas coisas nesses debates me deixaram preocupados. Por exemplo, até então, e vou falar até do material que eu recebi deles, eu tratava essa questão do CT o CT das Sereias da Vila como algo, ou um empréstimo, ou uma doação, ou algo nesse sentido,
ou que, assim como era a questão do nosso estádio, a gente ganharia o CT em troca da exploração do comercial do local, coisa assim. E não, o candidato Rodrigo Marino deixou claro isso que a gente teria que nós é um dinheiro que nós teríamos que pagar de volta com juros, tá? Juros juros europeus, como ele diz, tudo, mas é um pagamento com juros. Ou seja, é um dinheiro que assim, nós hoje não dispomos, a verdade é essa. São 6 milhões, segundo ele. Então, assim, já meio que ruiu por terra. Uma das coisas que eu tinha achado mais interessantes das ideias dele. Fora isso, algumas questões, alguns pontos que ele não soube responder nas questões colocadas para ele. Até sobre a questão de conflito de interesses. Eu não acho tão absurdo isso, mas eu entendo esse questionamento, tá? O fato do Ademir Quintino ser o vice dele, o candidato a vice dele, e ter um filho nas categorias de base do Santos. Se esse menino, o Andrei, que parece ser um bom jogador, o que eu vi dele até hoje parece ser um bom jogador, se ele chegar no profissional, assim, dificilmente ele não teria vantagens dentro do elenco por ser filho do vice-presidente ou não geraria um mal-estar. Então é uma coisa complicada. E o candidato Rodrigo Marino, quando questionado sobre isso, ficou meio perdido, tá? Em alguns outros pontos. Vou te falar assim, eu não tô com o debate inteiro agora na minha mente, tá? Já faz um dia que eu assisti da madrugada de quinta para sexta, né? É, Então, mas alguns pontos que me fizeram, alguns pontos, inclusive até na forma dele responder, dele não conseguir, dele meio que se perder nas explicações, meio que aquela certeza que eu tinha, né, que eu tinha criado minha de, de votar da chapa 5 ou aquela pré-certeza, ruiu. Bem, sobre a chapa 6 eu não vou nem falar nada. Mais uma vez o Daniel Cury mostrou que tá lá só pra atacar os outros, criar intriga e se alardear pelo, pelo case da Santa Casa, certo? E mesmo assim, quando foi questionado pelo Miltinho sobre as dívidas da Santa Casa, ele quis contra-atacar ali de uma forma bem imbecil. Tipo, você está aqui no debate para discutir a Santa Casa. Não. Estamos discutindo o seu passado, estamos discutindo a sua história. Você alardeia que salvou a Santa Casa e que vai fazer o mesmo com o Santos, só que você não salvou a Santa Casa. Santa Casa tá devendo, tem processo, tem um cacete. Então, é complicado. Então, assim, eu nem comento, esse pra mim é carta fora do baralho. Já falando dele, o que já matou, enterrou, pra mim, na minha opinião, a candidatura do Daniel Cury, a questão do processo que ele entrou agora aos 45 do segundo tempo para impedir os votos online, tá? Recebi hoje o processo, um advogado amigo pessoal do Daniel Cury, não lembro o nome do advogado agora, fugiu da fugiu Clodoaldo alguma coisa, não lembro agora o nome do candidato, tá? Do advogado, que entrou com processo falando que alegando ser contra o estatuto, o voto online, tudo pra meio que impugnar o voto online. O processo foi indeferido, tá? Então o voto online está mantido para amanhã, para hoje. É, Mas assim, isso cheira a desespero. A questão é, esses caras têm uma base forte lá na Baixada Santista. Daniel Cury tem aparentemente uma base um pouco mais forte na Baixada Santista. Aliás, a maior parte dos candidatos tem uma base forte na Baixada Santista. Acho que o Andrés Rueda, o Ricardo Agostinho ainda tem um pouco mais aqui em cima, mas candidatos tipo Miltinho, Daniel Cury, eles têm uma base muito forte na Baixada. Por serem de lá, por serem
figuras conhecidas lá. E sabem que o pessoal de São Paulo pesa muito. Muita gente não vai descer para a Baixada ou não vai até com a possibilidade de voto online. Muita gente, por exemplo, aqui do ABC, para mim, ambos os lugares são viagens longas, né? Tanto a Baixada Santista quanto a Federação Paulista na Barra Funda. Também são viagens longas. Além da questão da aglomeração, né? De toda a questão da pandemia e tudo mais. Então, assim, querem ir. E aí, são candidatos que estão mal na pesquisa, principalmente o Daniel Cury, que está em último. É, Então, assim, o cara quer criar confusão, quer alguma coisa, tentar criar um fato novo, né? Criar um fato novo para ver se consegue alavancar a própria candidatura ou mudar um pouco o cenário da candidatura dele. Mas isso é lamentável, é lamentável. Acho que assim, o voto online foi definido, se bem auditado, acho que não dá margem para corrupção. Por exemplo, eu sei que cada eleitor recebeu um link com uma chave para votar, pelo menos foi o meu caso. É, se a ba- Na verdade, assim, se a base de eleitores já tá. A gente sabe que ela não tá, né? A base de sócios do Santos não é bem auditada, né? A gente sabe que tem várias distorções ali. Então, na verdade, o problema vem mais embaixo. E aí não tem a ver com voto online, tem a ver com a nossa base de sócios, né? Que aí entra até na discussão. Teve uma discussão entre o Rueda e o Ricardo Agostinho sobre essa situação. De falar da raposa tomando conta do galinheiro, que é o Rueda defendia que o base sócio ficasse a cargo do Conselho Deliberativo. E o Agostinho fala que isso é ineficiente. Então, uma discussão mesmo, né, entre eles. Eu tenho pouco conhecimento de casos da base sócio, tá? Então não consigo opinar. Mas eu sei que a gente tem problemas. E assim, isso não é no Santos, tá? Não é exclusividade do Santos. Todos os clubes têm essas distorções na base de sócio. Parece aquela história de sócio que já morreu que vai votar. Bem, sócio inadimplente. E aí aparece 5 gerações da família para votar. Então tem aquela coisa bem absurda. O cara vota 2 vezes. E aí o votar 2 vezes é que entra nesse ponto. Você consegue, e aí eu falo como profissional da área de TI, você consegue via sistema fechar isso. Se você tendo uma base de sócio, você gera uma chave, um link único para cada associado, vincula isso na base de dados e valida quando o cara for votar, você impede do cara votar 2 vezes. O que você talvez não impeça, esse e-mail ser interceptado e alguém votar por ele, alguém votar pelo sócio. Mas aí você consegue anular o voto. Se o sócio reclamar, tentei votar, deu que eu já votei. Então calma aí, seu voto é cancelado. O cara não vai votar, beleza. Mas você impede uma fraude. Você impede um voto fraudado aí. Então você consegue, via sistema, fazer coisas assim. Lógico, um voto pela internet sempre é passível, né? Você sempre é passível de uma invasão, de alguma coisa, de alguma manipulação. Qualquer coisa que trafegue pela rede é passível disso. Até por isso, na eleição, né? Nossa, eleição brasileira, né? As urnas eletrônicas não são conectadas à internet, tá? Tenho experiência como mesário de eleições aí, de muitas eleições e sei até desses meandros tudo. Mas o voto online, assim, na medida do possível, dentro de uma política de clube, ele é seguro sim. E ele pode ser auditado. Você pode. Aí, eu não sei se o clube realmente fez isso, mas você pode colocar uma auditoria terceirizada, contratada para auditar todo o processo, para monitorar o processo, garantir a segurança desse processo como um todo. Então, assim, você não precisa ter a pessoa se deslocando. Até porque, sinceramente, pelo menos vou falar da última eleição. Foi uma bagunça.
Era uma bagunça, uma fila interminável. é, foi uma zona. Eu fui com meu filho votar, a gente acabou passando na frente porque meu filho era pequeno, de colo. Então a gente acabou passando na frente de todo mundo, mas ali era uma confusão absurda. Inclusive na fila. Organização total. Ó, desorganização total. Então, assim, não acredito que o voto online vai ser mais confuso do que isso. Não acredito. Bem, e esse é Daniel Cury, tá? Que é um cara que. Cara, o cara defende práticas. Tipo assim, não defende a evolução, a inovação no time, no clube. E falando em inovação, vou cair no termo mais engraçado do debate, a tal Vila do Silício do Fernando Silva, que tratou como inovação e sinceramente eu nem entendi bem o projeto. É, pelo que eu entendi, seriam parcerias com startups de tecnologia que fariam que dariam vantagens para o clube, seriam patrocinadores, eu não entendi muito bem. Então, sinceramente, não consigo nem avaliar o projeto porque eu não entendi. Eu simplesmente não entendi, não vi sentido nele. Mas em alguns pontos apresentados pelo Fernando Silva, um deles eu gostei muito, tá? Além da parte finan financeira, né? É, de apostar em jogadores desconhecidos, de apostar na base, que na verdade quase todos eles colocaram. Na verdade isso eu vi vantajoso, já os presidentes não falam em grandes contratações, falam em aproveitar a base, em fazer contratações pontuais. Então, com relação ao dentro de campo, achei interessante a postura de todos. Mas uma questão do Fernando Silva que eu achei bem interessante foi na arrecadação no aumento de receitas, você começar a monetizar a Santos TV. Eu achei bem interessante mesmo. Então, venda de anúncio, é... bem, o que outros canais já fazem, né, na verdade. Você vender espaço para anunciantes dentro da Santos TV. Cara, tem um canal, meu filho joga no clube aqui em Santo André, joga campeonato interno e tem um canal aqui, campeonato, que transmite o campeonato interno via streaming, né, via YouTube. E os caras têm patrocínios, o cara vende espaço publicitário, o cara ganha dinheiro com espaço publicitário, meio que banca a transmissão dele, banca o equipamento, tudo, ainda ganha um dinheiro em cima. Então, assim, isso eu tô falando de um cara com uma produtora pequena que transmite jogos dentro de clube social, entre associados do clube, entre jogos de dente de leite, jogos de, né? Então, imagina uma estrutura do tamanho da Santos TV, que tem um estúdio, que tem tudo à mão. Então, realmente, eu achei bem interessante a proposta do Fernando Silva. Ele não foi o único a tratar o Santos TV como uma forma de captação de renda, tá? O Andrés Rueda chegou a falar também sobre transmissão de jogos via Santos TV, né, transmitir jogos da base, transmitir jogos do feminino. Achei bem interessante isso também. O Miltinho também chegou a falar sobre acho que foi, não lembro agora, não lembro se foi o Miltinho ou se foi o próprio Fernando Silva. Falou sobre a questão de preparar não, acho que foi o Fernando Silva que falou sobre preparar a Santos TV para transmitir os jogos do Santos. Por quê? Porque ninguém sabe como vai ficar essa MP do mandante. Ela foi editada pela presidência, mas não foi votada ainda. Provavelmente vai perder validade, ou não se sabe se ela vai ser votada ou não vai ser votada. Então ninguém sabe como vai ficar isso. Tá? Mas é bom o canal estar preparado, porque você pode, ela, ela entrando, você pode monetizar em cima dela. Um jogo que ninguém vai transmitir, ou um campeonato que ninguém vai transmitir, eu transmito. O próprio Santos TV transmite.
Sendo isso jogo a jogo, não vai ser mais o campeonato todo. O próprio canal do clube transmite. Aí você vende publicidade. E sim, você pode transmitir jogos do feminino, pode transmitir jogos da base e tudo mais. Então isso eu achei bem interessante. E assim, o cara que mais falou sobre isso foi o Fernando Silva. Quem falou sobre anúncios também na Santos TV foi o Ricardo Agostinho, tá? Que voltou a bater bastante na tecla da governança, né? Nas palavras dele, mas falou sobre o time feminino. Uma frase dele que me marcou muito foi: vamos tratar o futebol feminino como o futebol profissional que ele é. Eu achei bem interessante essa frase dele. Como uma outra questão que eu achei muito interessante do Ricardo Agostinho, além da questão de falar mais sobre ele foi um dos poucos que falou sobre São Paulo, então sobre o mandar jogos em São Paulo e tudo mais. É, então uma questão que ele falou bastante, que eu achei interessante foi numa hora que ele, eu não lembro agora qual foi o projeto que eles estavam discutindo. Se eu não me engano, até foi sobre o próprio futebol feminino, ou foi sobre a base, eu não lembro agora. E o Miltinho apresentou um projeto para ele. E era um projeto assim, era meio que uma evolução do projeto que o próprio Agostinho tinha apresentado. E eu achei interessante ele virar pro Miltinho e falar: nós não tínhamos pensado nisso, vamos pensar nessa solução. Achei interessante. Mostra uma humildade, mostra uma questão de que, cara, eu não sei tudo, eu aceito sugestões. Então achei bem interessante essa postura do candidato da Chapa 3. Achei bem interessante. É, depois eu vou fazer minhas considerações finais, né? Como já seguindo o padrão de debate. Bem, Andrés Rueda, mais uma vez, assim, essa hype que tá em cima do nome dele, acho que não se justifica. Eu já não tinha gostado dele na outra eleição, tinha achado as ideias dele meio desconexas, e nessa eu continuo achando a mesma coisa. Continuo achando as ideias muito desconexas. Ele foge muito de pergunta, acho que ele fugiu demais de pergunta. Quando foi questionado sobre a composição da chapa dele, ele todas as vezes, nos todos os debates, ele fugiu. Até uma das poucas coisas que o Daniel Cury fez de decente foi fazer essa pergunta. É, então, assim, fora a questão, você, assim, beleza, eu entendo que a nossa situação financeira é pré-falimentar, como todos eles dizem, fazem questão de frisar. Que, aliás, até uma outra babaquice que o Daniel Cury falou, que, tira, como que ele falou? Que baixa a autoestima do Santista ficar ouvindo isso. Cara, a gente tem que saber da realidade. Até para não ficar cobrando contratações, porque senão dali a pouco vem um Uribe da vida lesando os cofres do clube. Mas voltando ao Andrés Rueda. Então, realmente, e ele é um dos caras que mais bate nessa tecla da gestão financeira temerária e tudo mais. Mas assim, o cara não apresentar, em teoria, o cara, beleza, ele apresentou um projeto, ou nem apresentou projeto, o cara só fala que precisa mudar essa situação. Realmente, ele botou dinheiro do bolso dele no clube. Mas o cara, eu não vi apresentar projeto, sinceramente, assim, em nada. Como vou fazer a base trabalhar X, vou fazer, montar uma estrutura Y. Não, nada, nada. Então, assim, é uma hype em cima um hype em cima do cara que eu, sinceramente, não vejo se justificando. Não conheço a história do cara, realmente. Eu tô indo mais, sinceramente, tô indo mais por projetos e pela forma como os caras apresentam eles, né? Lógico, vou chegar aí num outro candidato, que aí o histórico, o cara é mais conhecido, tudo. O histórico pesa contra, tá? E aí não é nem dele, tá? Mas assim, eu achei que esse hype em cima do Rueda realmente não se justifica. E ele tem uma chapa composta por. É uma união, como foi a do Pérez. Juntou uma cacetada de grupo ali.
e montou. Inclusive o grupo do Orlando Rolo. A gente já sabe que o rolo deu com o Pérez. Embora o Rolo tá sendo um bom tapa-buraco ali, um bom presidente interino, mas boicotou a gestão Pérez desde o primeiro dia. Que garante que ele não vai fazer isso com o André sendo eleito? Então, sinceramente, não, não vejo grandes coisas no Andrés Rueda, tá? Bem, acho que a gente falou de todo mundo, faltou. E aqui vou entrar num ponto. O Miltinho Teixeira. Lendo as propostas dos candidatos, a proposta do Miltinho de longe foi a que mais me impressionou. Mas de longe foi as que mais me impressionaram. Um centro de excelência para a base, achei fantástico isso. É uma coisa que eu sempre defendi. A base tem um. E até pode ser ao lado da. Acho que tem que ser próximo do profissional, tá? Porque, como dizia o Muricy Ramalho, eu virava o olho e via o moleque jogando. Então é mais fácil colocar ele no time de cima. Mas tem que ter uma coisa voltada para a base. Com estrutura de base, com equipamentos para treino de fundamento, com alojamento, porque os moleques moram no clube, um alojamento decente. Talvez, sinceramente, eu defendo até escola dentro do próprio CT, tá? Você tem uma instituição de ensino dentro do próprio CT, com padrões, tudo, padrões do Santos que você consegue adequar os horários. E aí isso iria uma parceria com a prefeitura, tudo, mas bem, isso não foi colocado pelo Miltinho, tá? Mas você tem um centro de excelência, você ter com fisioterapia, e aí ele colocou tudo isso. Dentista e tudo necessário para cuidar da molecada. Você tem um CT com tudo isso, porque o CT Meninos da Vila é um pasto. A verdade é essa. No CT Rei Pelé você tem quase tudo isso. Então você tem um CT com tudo isso para base. Acho que isso é fundamental para o Santos. Ele colocou também sobre o CT do feminino, que mais ou menos o que o Rodrigo Marino também colocou. Acho interessante, bem interessante. Teve mais projetos, cara. Uma coisa que ele falou sobre a questão do padrão de jogo. Você trabalhar no clube com tendo um padrão, né? Você trabalhar desde a base até o profissional, mantendo um padrão, mantendo um estilo de jogo, também é algo que eu sempre defendi. É, a questão, o projeto dos scouts dele, eu achei confuso, mas interessante. De você ter em três, você ter vai, três níveis, né, de scout. Você tem o scout lá, o scout itinerante, né? Você tem a oficina itinerante, viajando pelo país. Você tem as escolinhas, a franquia Meninos da Vila, que eu acho que tem que ter um investimento realmente. E os eventos na chácara Nicolau Moran. Que aí, vou ser sincero, a gente nem sabe se ela pode usar. Nem sabe se está liberado. Isso, quem levantou essa bola, acho que foi até o próprio. Foi esse ponto que o Agostinho falou que não tinha pensado. Mas que, inclusive, ficou de ver se a chácara estava liberada. Então, assim. Mas aí a questão da aprovação, ter um colegiado de ex-jogadores, mais o técnico da base, uma aprovação em duas etapas, eu achei um tanto quanto confuso. Mas é interessante para evitar a influência de empresário. Que acho que isso é uma coisa que a gente tem que eliminar do Santos e muitos candidatos bateram nessa tecla, de eliminar a presença dos empresários nas nossas categorias de base. Empresário do portão para fora. Não lembro quem usou essa frase, acho que foi o Agostinho também, Ricardo Agostinho. Bem, tem esse projeto, tem a volta do futsal, achei interessantíssima. A volta do nosso futsal. Algumas questões sobre sócio, que eu achei interessante, você dá vantagens ao sócio. O Rodrigo Marino também falou muito sobre isso. Aliás, com relação a isso, a proposta do Rodrigo Marino é melhor. Você ter uma parceria com o Clube Portuários para ter um clube social realmente vinculado ao Santos. Embora
E se você trabalha só o sócio da cidade de Santos, aí você teria que ter alguma forma do sócio fora, né? E aqui eu não falo só em capital, região metropolitana, eu falo do cara de outro estado. E aí o Miltinho até levantou um pouco essa bola, né? Algumas formas de você criar vantagens para esse sócio. Então, você ter eventos e tudo mais, material que só o sócio pode acessar. Bem, tem algumas ideias. Eu achei muito interessante as propostas do Miltinho. E assim, lendo as propostas, foram as que mais me impressionaram, tá? Comparando com as outras. Gostei também das propostas do Fernando Silva, tá? Do Fernando Silva, do plano de ação e do Rodrigo Marino. E já tinha gostado, já tinha recebido. Mas as do Miltinho foram as que mais me impressionaram. Porém, aí eu entro naquela questão. Aí eu entro numa questão que eu não tinha entrado com os outros. Eu tenho muito medo da família Teixeira voltar à frente do Santos novamente. Por quê? Porque o irmão do Miltinho, o Marcelo, tratou o clube como um feudo. Virou dono do clube, botava dinheiro do bolso, fazia empréstimo para ele mesmo. Ele era avalista de empréstimo para ele mesmo. Uma zona. Uma zona. E quando ele saiu, cobrou tudo na justiça. E a gente quase perdeu o Vila Belmiro por conta disso. Então, é, eu tenho muito medo da família Teixeira voltar ao poder. Tenho muito medo. Então, assim, apesar das propostas do Miltinho serem as melhores, eu não confio em votar nele. Também por conta da forma do cara falar, vou ser sincero, aí eu tô falando sobre feeling mesmo. Ele me pareceu ser aquele típico político, cara que fala o que você quer ouvir da maneira que você quer ouvir. Foi o que eu enxerguei do Miltinho Teixeira, tá? Até a forçada educação dele com os outros candidatos. Então ele me passou essa impressão. Mas pode ser uma impressão, mas impacta no meu voto. Impacta muito no meu voto. E aí algumas posturas dele no debate também, de querer começar a discutir tática de futebol. Realmente, vou ser sincero, com relação ao preparo, eu achei ele o mais preparado. Eu achei realmente ele mais preparado. Ele tem noção de mecanismos de como funciona a administração de clube, como funciona a administração da CBF. Achei bem interessante muitas coisas que ele apresentou. Tá, mas sinceramente, grande questão do Miltinho. Vou te falar que eu não decidi meu voto, tá? Eu vou falando e muitas vezes eu penso, puta, eu vou votar em X, vou votar em Y, vou votar em Z, eu ainda não decidi, tá? Com relação ao Miltinho tem esses pontos. Mesmo assim, eu acredito, eu achei o plano de governo dele, né? As propostas deles mais interessantes. Até fazer isso é outros 500. Até pegar e aplicar tudo isso. E aí, vou ser sincero com relação a isso. O Marcelo, apesar de todos os pesares, foi o presidente que mais investiu na infraestrutura do Santos. Embora tenha gasto dinheiro inútil com Luxemburgo, com coisas que o Luxemburgo pedia, né? Jogadores que o Luxemburgo pedia. Ele gastou com Petkovic, com Antônio Carlos, com XPT, olha, com cacetada de jogador. Inclusive o Denigres errado, que é aquela história, a famosa história. Mas ele investiu muito em infraestrutura. CEPRAF, o hotel, o próprio CT Meninos da Vila. Foi tudo realização do Marcelo Teixeira. Então talvez entre na questão o meu time não ser tão ruim. Assim, você pode até esperar que ele vai fazer alguma coisa. De onde vai vir o dinheiro? Só Deus sabe. O cara é rico. Talvez bote do bolso, mas vai cobrar depois. Então esse é o ponto. Eu gostei muito das ideias do Miltinho, mas eu tenho minhas ressalvas com ele. Bem, dito isso, aí acho que cabe a cada um ter a sua opinião. Dando a minha, eu vi três projetos pra mim melhores, três candidatos que se destacaram pra mim.
tá ao final dos três debates e lendo os projetos de cada um. O Miltinho Teixeira, como eu disse, o melhor projeto para mim é o dele, tá? O Fernando Silva teve bons projetos, eu gostei das ideias dele e pesa a favor dele o histórico da gestão Laor. Ele foi o cara que mandou no futebol da gestão Laor e fez bastante coisa, tá? Fora algumas ideias boas que ele apresentou, pesa contra ele também. Eu achei ele também ele não se aprofundou muito, mas o plano dele é muito bom. Se você entrar no site dele, você lê, o plano dele é muito bom, muito bem elaborado. Então achei um candidato interessante. E a chapa 3, o Ricardo Agostinho, que na verdade, assim, o Ricardo Agostinho mais pelos debates do que pelo plano, porque se você, o site do Ricardo Agostinho não detalha nada. Então você nem sabe direito qual é o plano dele. E mesmo detalhando, mesmo você entendendo, não vejo também o plano como grande coisa, assim, não foi nada que me impressionou. É, mas o que apareceu no debate, primeiras questões de governança, eu achei bem interessante a forma como ele vai adotar isso, né, a questão ética de tudo e algumas ideias apresentadas sobre a categoria de base, sobre o futebol feminino, eu achei bem interessante. É, sobre a reestruturação do clube, reestruturação do estatuto do clube, então achei bacana. Fora a questão dele ter se mostrado um cara humilde. Assim, puta, uma ideia que veio de outro cara, ele não vai hesitar em adotar, independente de ter sido dele ou não. Então achei isso bem interessante. Então, eu achei um candidato muito bom também. Então, vou ser sincero, eu tô entre esses três. O Rodrigo Marino eu acabei descartando por conta dessas posições aí dele, algumas formas de agir eu achei estranhas. Então, tô sinceramente entre esses três para votação, mas ainda não me decidi. Bem, gente, mas aí vocês podem dar a opinião de vocês, né? O que cada um acha. Nossa, ali durante o debate eu assisti no YouTube, o que vinha de propaganda, parecia robô. Vote chapa 5, vote chapa 3, vote chapa 2. A chapa 5 não presta, a chapa 6 não presta. E nossa, vinha coisas nesse sentido o tempo inteiro do debate. Isso pra mim, é horrível. Horrível. Mas acho que cada um tem a sua própria opinião. Eu conheço gente aí de pelo menos duas chapas, né? Então, que tá compondo a chapa mesmo. Vou te falar, a campanha de ano tá sendo bem suja mesmo. Já recebi umas coisas bem bizarras. Mas, assim, é isso aí. Acho que cada um tem sua opinião. Acho que você aí tem sua opinião também. E é isso. Coloque sua opinião nos comentários. O que você achou dos debates? Quem você acha o melhor candidato? Se é sócio ou não, né? Quem pretende votar? É, por quê, né? O que você acha? E dê sua opinião. E aí vamos ver, né? O que vai dar nessa eleição. Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aí curte aí. E bora lá, tamo junto. Aquele abraço.